Então, nesse sentido, eu conversei com o Ricardo, aqueles que tiverem interesse depois, o Ricardo se dispõe a compartilhar a apresentação. Né? A apresentação, do ponto de vista teórico, ela é extremamente elementar, não tem muitos detalhes, e a ideia que nós gostaríamos de compartilhar com todos aqui nesse encontro é, sobretudo, como utilizar. Quer dizer, o Ricardo vai fazer algumas utilizações práticas, mostrando, digamos assim, o roadmap, como é que a gente pode utilizar, e tem algumas coisas extremamente interessantes. Né? A coisa que a gente considera relevante para o programa é utilizar essa tecnologia no auxílio à elaboração de artigos, quer dizer, melhorar a produção de artigos. Evidentemente, há todo um questionamento, e há justo título, de que essa tecnologia poderia, né, e isso, na condicional, a gente poderia colocar também nesse sentido, e poderia ser utilizado para fazer, de alguma forma, algum tipo de manipulação. Né? É evidente que também o próprio sistema ele está sendo desenvolvido e já há meios, é importante também que todos os navegantes saibam, há meios para saber se o artigo elaborado foi feito pelo GPT e não foi feito por um ser humano. Então, agora, é evidente que ele pode, sim, ser utilizado até para melhorar a redação, definir, digamos assim, alguns critérios, e, nesse sentido, então, a gente quer fazer esse compartilhamento com vocês. Né? Então, eu passo a palavra ao Ricardo, são 10h05, Ricardo. Podemos começar a gravar, então, e passo para tu fazeres a apresentação aí. Ricardo, se tu puderes fazer aí, não sei, uns 30 minutos, para depois fazer, evidentemente, também a demonstração, e depois a gente abrir para a questão aí, com toda certeza, o pessoal vai ter algum tipo de questionamento. Ricardo, a todos que estão comparecendo, né, do grupo e fora do grupo, sejam bem-vindos aí, e vamos aproveitar essa apresentação do Ricardo. Ricardo, a palavra é tua, por favor. Perfeito. Professor Neri, muito obrigado. Agradeço a todos que estão nos prestigiando aí. Nós somos o grupo de pesquisa Ergon, né, o grupo de pesquisa do professor Neri. Professor Neri, ele nos indicou, né, essa, a gente pode dizer, ferramenta, né, lá em dezembro, e isso foi já a gente entrou na vanguarda, porque o ChatGPT ele foi lançado ao público no final de novembro, né, 30 de novembro. Então, comecei a mexer na ferramenta e realmente vi que é uma ferramenta que vai ser revolucionária e vai nos impactar tremendamente, principalmente na área acadêmica, e isso vai ficar bem claro aqui com a demonstração. A ideia aqui foi trazer alguns slides para fazer uma parte introdutória do que é a ferramenta e do que ela é composta, mas o nosso objetivo aqui é essencialmente prático, tá? A gente vai vou apresentar uns 15 slides, e no decorrer, ao final da apresentação dos slides, a gente vai realmente mexer na ferramenta e ver do que ela é capaz. E vocês vão ver que realmente vai fazer uma grande diferença na nossa jornada acadêmica, principalmente para os entrantes, né, que estão chegando agora, que quando a gente cai de paraquedas num programa de pós-graduação, a gente sente uma certa dificuldade, e o ChatGPT vai fazer essa diferença aí na jornada acadêmica de vocês. Então, vou fazer aqui compartilhar a tela. Aqui. Acho que eu vou fazer inteiro. Apareceu, Ricardo. Apareceu? Tá. Vocês sabem como colocar aqui para fazer autorização automática de quem está entrando? Só para eu não ter que parar a apresentação para ter que fazer autorização. Alguém sabe como faz o limite?
Senão eu vou parando aqui. Puxa vida, eu não sei não, hein, cara. Não sabe? No BBB, lá a gente sabe. Agora aqui, né, no Meet, eu não sei onde é que fica esse negócio, não. Tá. Eu tentei ver aqui antes como fazia, mas não achei nenhum local aqui no Meet que... Mas não tem problema, eu vou parando e assim que eu escutar o barulhinho eu paro. E é que também vai ser rápido aqui a questão da apresentação. Se fosse da mesma organização que você, da mesma área de e-mail, as pessoas da mesma organização entram direto e elas também poderiam autorizar. Ah, tá. Não, beleza. Só que aí eu não sei se o seu Gmail é um particular ou do empresa. Se fosse, por exemplo, Não, meu Gmail é particular, aí não dá para a gente fazer isso por você. Não, tranquilo. Então tá, pessoal, a gente criamos alguns slides aqui para mostrar como é que funciona, o que é o ChatGPT, e eu vou mostrar a partir de agora. Então, o título da minha apresentação é Inteligência Artificial e Escrita Acadêmica, o uso do ChatGPT. Então, eu vou apresentar algo chocante para vocês a partir de agora. Ela choca, mas não é bem isso. Tá? Eu trouxe essa figura e, a partir de agora, vocês vão ver as figuras que vão estar nessa apresentação foram todas feitas com inteligência artificial. Tá? É outra tendência aí que está surgindo, tá? Que vai impactar bastante alguns setores econômicos, aí, principalmente a parte de design. Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é o ChatGPT. E eu posso adiantar, nesse momento, que o ChatGPT é uma inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? Ela visa a reprodução artificial, né, da mente humana, simulando o seu aspecto cognitivo, né, oferecendo algumas predições e facilitando a tomada de decisão pelo ser humano. O que diferencia a inteligência artificial da inteligência humana é que a inteligência artificial ela pode apenas calcular a partir dos dados que são alimentados para ela. Então, a inteligência artificial ela vai experienciando, né? Vai ser a partir desses dados ela vai criando experiências, né? Ela aprende pela experiência, ela percebe essas mudanças, ela se ajusta a essas mudanças e para que possa realizar as tarefas de uma forma semelhante ao ser humano, um maior potencial de repetição, eficiência e agilidade. Então, essas respostas mais efetivas e assertivas com base nesses dados que eles são alimentados. E aqui eu trago uma figura que representa o que é a inteligência artificial e os seus subcampos. Então, a gente tem a inteligência artificial, que é um macrocampo, e aí dentro dele a gente tem o machine learning e o deep learning. O machine learning diz respeito, né, ao aprendizado do computador, então, o próprio nome diz, é o aprendizado de máquina, a partir dos dados que são inseridos. Há um melhoramento, né, e uma melhor representação de um conhecimento original. Já o deep learning, que, por seu turno, são utilizadas redes neurais, né, que imitam o cérebro humano, que processam grandes quantidades de dados, aprofundando o aprendizado da máquina. O que é o ChatGPT? O ChatGPT ele é um deep learning. E o que é esse ChatGPT? Né? Eu fiz essa pergunta para ele. ChatGPT, fale um pouco melhor sobre você. Então, ele trouxe esse conjunto de texto aqui. Então, o ChatGPT é um modelo de linguagem baseado num algoritmo GPT, que seria um Generative Pre-Training Transformer, né? um tipo de linguagem natural, né? GPT, e foi desenvolvido pela OpenAI, que é uma organização que ela é encabeçada pelo Elon Musk, e teve vários aportes. Por exemplo, a Microsoft fez um aporte de $1 bilhão, né, na companhia, e a partir desses aportes financeiros que pôde chegar ao nível que a ferramenta está hoje.
principalmente porque a gente vai ver mais para frente que é muito caro fazer o melhoramento dessa ferramenta. Então, ele foi criado pela OpenAI e foi treinado inicialmente com milhões de parâmetros, né, de exemplos de texto, né, e ele se baseia em tudo que está na internet, permitindo gerar textos de forma autônoma. E esses textos geralmente são coerentes e plausíveis, com uma variedade de estilos e tópicos. Ele é especialmente útil para tarefas de geração de texto, né, e criação de diálogos, resumos automáticos, geração de conteúdo, e pode usar para criar conversas com chatbots, geração de respostas automatizadas e por aí vai. É basicamente isso, né, que ele próprio, né, se definiu. E o ChatGPT, na escrita acadêmica, a gente vai fazer, vou trazer a explicação mais na prática do que é isso, mas a gente, como pesquisador, a gente precisa escrever artigos e escrever nossas teses e dissertações. Geralmente é um momento de angústia, né, principalmente quando a gente está naqueles dias que está sem criatividade, sem ideias, e o ChatGPT ele pode ser essa ferramenta que vai ser esse diferencial, né, para nos dar uma luz assim nesses momentos. Então a gente vai ver agora na prática como é que funciona isso. E aqui eu trago uma frase que eu acho que tem que ser um mantra de todo pesquisador a partir do momento que você tem essa ferramenta poderosa nas mãos, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o uso da ferramenta ChatGPT tem que ser feita de forma ética e de acordo com o que é permitido, né, pelas legislações de plágio e etc. E agora eu trago a parte triste disso, né, que assim como tudo na vida, tudo que é bom dura um certo tempo, né, para nos deixar felizes e depois pode ser que não se prolongue nesse tempo, né? Com o ChatGPT pode ser que aconteça isso também, né? Tipo, ele está chegando com uma tsunami, principalmente para a área acadêmica, e pode ser que daqui para frente ele seja restringido ou seja proibido. Então, e isso já está sendo dado indícios disso com a chegada de um outro GPT. O ChatGPT ele se baseia no algoritmo GPT-3 e um estudante da Princeton de Nova Jersey, o Edward Tian, ele criou o GPT-0, né, que é a gente pode dizer que seria uma contra-inteligência, né, que ela detecta o uso do ChatGPT. Então, também depois vou fazer uma demonstração dele, né, como é que funciona. Mas ele, basicamente, ele funciona pela tentativa da identificação, né, do ChatGPT. Ele usa como critérios, eu coloquei aqui, ó, o critério do ChatGPT para a identificação é a perplexidade e o estouro de texto. O que seria isso? A perplexidade seria a complexidade da escrita, né? Quando o GPT-0 identifica várias palavras repetidas ou a escrita ali mais simples, ele identifica como se fosse da inteligência artificial. Outra coisa seria o tamanho do texto. Geralmente o tamanho do texto da inteligência artificial ele é mais harmônico, ou seja, o tamanho das linhas geralmente são semelhantes, são iguais umas às outras. Já quando escrita pelo ser humano, existe uma maior diferenciação. Então, ele usa esses dois critérios, né, que seria a perplexidade e o estouro do texto. E o ChatGPT e o GPT-0, ele visa restringir um novo tipo de plágio que chegou, né? Ele chegou ao ChatGPT e ele está criando um novo tipo de plágio, que seria o plágio acadêmico facilitado pela tecnologia. E isso
Por exemplo, o ChatGPT começou a ser utilizado em algumas escolas de Nova York, e os professores de lá se rebelaram, dizendo que... E ele foi restringido nas escolas públicas de Nova York, pela alegação de que ele não constrói a capacidade de pensamento crítico e de resolução de problemas que são essenciais para o sucesso acadêmico e para toda a vida do ser humano. E aqui eu trago algumas curiosidades sobre o ChatGPT. Por exemplo, isso foi feito aqui no Brasil, foi dado como um tema, foi trazido um tema para o ChatGPT, por exemplo, para ele falar sobre os povos originários e para ele criar uma redação para o Enem. Então, foi criada essa redação que falou sobre os povos originários, ele fez em 5 minutos, e essa redação foi submetida a vários professores de redação, né, professores avaliadores do Enem, e o ChatGPT, ele tirou nota 680. Agora, a gente não sabe de que forma que aconteceu isso, né, se foi uma revisão às cegas e tal, porque se você chega e diz para o avaliador, essa aqui é uma redação de uma inteligência artificial, já pode criar um certo preconceito e influenciar na nota, né? Então, a gente não sabe de que forma foi feita essa avaliação, mas, de qualquer forma, uma nota de 680 para uma inteligência artificial é algo realmente, não sei se pode dizer absurdo, né? Principalmente por ele ter feito em 5 minutos. Outra curiosidade, por exemplo, para treinar o ChatGPT, para cada 1 bilhão de parâmetros, que a gente pode achar que é muita coisa, mas hoje o ChatGPT, que utiliza o algoritmo GPT-3, ele já tem 175 bilhões de parâmetros. Tá? Para a gente ter uma noção, por exemplo, toda a Wikipedia equivale a 0,5% dos parâmetros do ChatGPT. Então, para vocês verem como isso é absurdo, e só está no começo, né? Ele foi lançado em 30 de novembro, para avaliação pública, mas a tendência é que, como ele está sendo avaliado e está se tornando aí uma ferramenta essencial, a tendência é que, com mais aportes financeiros, a ferramenta vai evoluir muito, de uma forma abrupta. E a Microsoft pretende fazer a integração do ChatGPT no seu pacote Office. A Microsoft, ela entrou com 1 bilhão, né, de aporte financeiro no ChatGPT, então a tendência é que ela já entre no pacote Office. E a empresa que está mais preocupada com o ChatGPT hoje é o Google. Desde que o Google foi lançado, né, um metabuscador mais conhecido e o mais utilizado, ele tem um market share de 80%, começou a ficar preocupado com essa nova ferramenta. Então, o ChatGPT chega com tudo, né, principalmente pela facilidade de uso dele. Quando você faz uma busca num metabuscador, a exemplo do Google, você coloca ali o parâmetro que você quer buscar, vai trazer vários sites, você tem que escolher o site e buscar, às vezes não é aquilo que você quer. No ChatGPT, você faz ali a pergunta, já vem todas as informações, porque ele se baseia em, como eu falei, 175 bilhões de parâmetros que estão na internet, então essa busca vai ser muito mais efetiva, né? Vai trazer realmente o que você quer. Então, essas são algumas curiosidades sobre o ChatGPT. Vocês podem procurar isso na internet, vai ter muita coisa. Hoje, talvez seja uns trend topics aí na internet, né, o ChatGPT. Aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas na apresentação. Foi uma apresentação muito rápida, tá? Porque a ideia aqui é a gente fazer as simulações utilizando o próprio ChatGPT, para vocês realmente saberem na prática o que ele é. Então, bora testar? É isso aí, pessoal. Deixa eu ver. Tem mais pessoas entrando aqui. Então, agora vou fazer... O ChatGPT esteja no ar hoje, né? Estava instável nos últimos dias.
Não, eu utilizei até ontem, estava funcionando. Então, ao pessoal que entrou agora, fiz uma breve apresentação teórica, mas isso vai estar depois disponível para vocês nos slides, então não é nada que vai fazer o diferencial aqui nessa apresentação. Então, vamos lá, vamos conhecer. Para vocês terem acesso, se vocês quiserem fazer o teste junto comigo, vocês podem digitar no Google ChatGPT, ele vai trazer o link da ferramenta e vocês entram lá para fazer o acesso. Aqui, para adiantar, vocês vão, depois que entrarem na ferramenta, vocês estão vendo aí? Sim, Vamos sim. Tá. Vocês vão entrar aqui nessa tela, que a tela é o prompt do ChatGPT. Tá? Aqui ele traz alguns exemplos de como funciona, de como vocês podem fazer o diálogo com a ferramenta, as capacidades dela e algumas limitações. Tá? A principal limitação do ChatGPT é que ele tem dados alimentados até o final de 2021. Então, por exemplo, já aconteceu, eu estava fazendo várias simulações com a ferramenta aqui, e coloquei assim, ô ChatGPT, você pode criar um referencial teórico para mim sobre tal tema com referências dos últimos 5 anos? Então, ele vai dizer o seguinte, nos últimos 5 anos eu não consigo, porque a alimentação dos meus dados é até final de 2021. Mas a gente vai ver aqui agora. Eu já criei aqui já criei aqui uma conversa, né, que eu já simulei com ele, para vocês verem. Porque, assim, uma dica que eu vou dar para vocês, que é o que eu já fiz simulando a ferramenta, eu estou simulando ela o fim de semana todo. Se vocês forem muito secos, tipo, com a ferramenta, tipo, ô ChatGPT, cria um referencial para mim. Ele vai trazer alguma coisa não contextualizada. Então, o que você tem que chegar para ele? Chegue para o ChatGPT e converse como se você estivesse conversando com um ser humano, para ele te conhecer um pouco melhor e saber o que você quer. Opa! Quando acontecer isso, vocês deem um Enter para trazer novamente aqui. Olha lá. Olá, ChatGPT, tudo bem? Daí ele vai pensar. Só falta ele não querer conversar agora. Estou me apresentando para ele. Estou dizendo o que eu faço, né? Sou estudante de doutorado. Preciso de sua ajuda para criar um artigo científico. Você pode me ajudar? Eu estou dizendo para ele que eu preciso criar um artigo científico. E ele pergunta se eu tenho alguma ideia. E o que eu vou dizer para ele agora? A ideia é criar um artigo que tem como objetivo investigar a relação entre transformação digital e sustentabilidade. Ele está falando para mim, excelente tópico, Ricardo. Transformação digital tem o potencial de melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental em várias indústrias. No entanto, também pode aumentar o consumo de energia e aumentar a produção de lixo eletrônico se não for implementada de forma consciente. Daí ele vai me trazer uma estrutura básica de um artigo científico.
Ó, daí ele trouxe a estrutura do que é um artigo científico e diz, ao final, ó, eu posso fornecer exemplos de estudos e pesquisas relacionadas à relação entre transformação digital e sustentabilidade, e ajudá-lo a estruturar sua pesquisa. Daí, o que eu vou colocar para ele agora? Eu quero fazer uma revisão integrativa. Daí eu vou colocar para ele assim, ó, decidi utilizar como método a revisão integrativa de literatura. Como posso operacionalizá-lo? Olha só que bacana. Primeiro ele traz para mim o que é a revisão integrativa e depois vai dizer como operacionalizar essa revisão integrativa. Olha só que completo, pessoal. Deixa eu permitir aqui entrar. O que vocês estão achando? Vocês estão muito quietos. Conseguiram ver? Estou de boca aberta. Boca aberta. O que impressiona realmente é o seguinte, né? Olhando pelo lado aí da nossa disciplina de método de pesquisa, ele está de uma forma muito mais sintética e muito mais, eu diria, objetiva, trazendo como se elabora uma revisão integrativa de literatura. Então, ele consegue, de uma forma muito rápida e de uma forma muito precisa, dizer o que é que tu tens que fazer. Mas é claro também, é importante salientar que ele, e isso aí é chocante realmente, né? É a capacidade que o sistema tem de interação com o usuário, quer dizer, ele busca uma interação com o usuário, né? Ele traz o usuário para o diálogo, né? Para uma discussão que, convenhamos, né? Eu, como professor, vejo que alguns colegas têm essa dificuldade. De repente, o ChatGPT está fazendo isso, em alguns aspectos até melhor do que alguns colegas, né? Então, isso impressiona, é chocante, realmente. Tá, eu vou continuar aqui as simulações, ok? Depois a gente responde os questionamentos do pessoal. Tem muita coisa para mostrar, tá, pessoal? Não é impressionante, impressionante. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá, então ele me trouxe a estrutura da revisão integrativa. Olha só o que eu vou pedir para ele agora. Pode-se criar o referencial teórico sobre a transformação digital e sustentabilidade. Ó, ele já sabe o meu nome, ele sabe o que eu quero, então, por isso que tem que ter essa contextualização prévia, para que o ChatGPT ele te conheça, ele sabe que você é um pesquisador, sabe que o teu trabalho que você quer fazer é um trabalho científico, e isso vai facilitar a construção desses dados, né? O resultado que você vai ter. Como alguém falou ali o que vai fazer o diferencial entre o sucesso ou não da sua ferramenta, dele trazer o resultado que você espera, são as perguntas que você vai fazer. Então, se você fez uma pergunta e o ChatGPT ele não entendeu, você pode melhorar essa resposta, continue, ou então você pode ir aprofundando, né, nesses questionamentos à ferramenta.
Olha só o que ele está fazendo. Ele está criando um referencial teórico sobre a relação entre transformação digital e sustentabilidade, e trazendo como elas se impactam mutuamente. Então, cara, é uma coisa espantosa o que dá para fazer. Ricardo, o Ricardo Diogo está com a mão levantada, se puder. Acho que está, né? Fala, Ricardo, tudo bem? Eu estou sim, mas se não terminou a apresentação, eu vou deixar para comentar no final. Ah, tá. Beleza. A não ser que... Bom, vou falar já, então. Tem algo que está deixando professores de programação em pé para curso de engenharia, ciência da computação, é que existe uma plataforma semelhante que você começa a digitar o código e o sistema identifica o que você quer fazer e te dá o código completo já. Porque como a codificação de sites ou outros programas geralmente segue uma estrutura padrão, né, com o passar do tempo, o aprendizado de máquina disso aí lá no sistema foi vendo como é que as pessoas programam, tem aquela estrutura padrão. Então, e às vezes você nem precisa colocar na sintaxe da linguagem de programação. Não, Você coloca lá, quero ligar uma lâmpada de um quarto por um celular. O próprio chat GPT faz, quer ver? Eu vou colocar aqui para você. Eu ia fazer ao final, mas vou fazer agora. Faça uma tela para internet, para acesso de usuários de uma plataforma Omnichannel com Python. Eu não queria botar isso agora para não misturar a cabeça dele, né? Mas olha só o que ele... Eu devia botar um novo chat. Vai misturar, ele não vai colocar uma tela de internet sobre sustentabilidade, vai? Ó, pode ver que ele está pensativo, né? Assim, pô, o cara tá falando... Não, eu comentei seria isso, bom você ter criado um novo chat ali. Eu deveria ter feito um novo chat ali. Que eu comentei isso até, Ricardo, porque foi dito aqui no chat que os professores devem usar isso como aliado para incentivar o pessoal a produzir mais, talvez, né? E só comentando, teve uma universidade aqui em Curitiba que levou 25 anos para trocar a linguagem de programação que eles usavam no curso de engenharia. Mas olha só, a tua preocupação realmente é grande, tá? Olha só, eu pedi aquilo ali de uma forma leiga, tá? Ali em cima. Ele entendeu o que eu quero. Ó, aqui está um exemplo como criar uma tela de login básica usando Flask. Ele vai trazendo os comandos e vai explicando cada um dos comandos. Ó, criar um arquivo de script. Olha só. Ele vai criando o conjunto de códigos ali e vai dando isso passo a passo. Então, isso realmente é temerário, principalmente para aqueles que estão iniciando aí na área de programação, porque você vai ter uma inteligência artificial que já faz tudo isso. Tá? Mas vamos voltar aqui para a questão da escrita acadêmica. Mas é importante, eu acho que esse intervalo até foi importante para ver como é que ele se comporta quando tu muda de assunto e volta ao assunto, para ver como é que ele trata isso. Porque, de fato, ele, claro, um ser humano, quando tu estás conversando e, de repente, a gente muda de assunto, do que a gente estava falando mesmo anteriormente, a gente se perde. Né? Sobretudo se a gente já tem uma certa idade, aí é complicado. O Roberto Amaral, eu, aí já temos mais dificuldade. Né? Vocês perceberam que ele deu uma titubeada ali, né? Ele teve que, de fato, digamos assim, ir lá na base e dizer, pô, o que é que esse cara... Ele vinha interagindo comigo, de repente ele mudou de assunto, mas eu vou dizer para ele como é que se faz esse negócio. Mas agora volta ao assunto anterior, vamos ver como é que ele se comporta. Vamos lá, eu vou botar, inclusive, o questionamento aqui do Hélio, né? Na verdade, eu falando... questionamento, eu só queria mostrar uma coisa. Se você pega... Não, pega tudo. Pega o index ali e pega o link. O que acontece? Se você faz essa pergunta antes, sem passar a referência e o link, como ele não está aberto na internet, os dados,
ele não vai responder de acordo com o meu método. Quando eu faço isso, eu estou especificando a fonte, ele consegue consultar e indexa isso. Então, a partir de agora, ele consegue responder de acordo com o meu método. Entendeu? Isso aí foi interessante, uma pesquisa que eu já utilizo essa ferramenta há algum tempinho, né? Ó, daí, olha só, assim, voltando ao assunto do artigo, você poderia me mostrar, aí eu vou colocar a pergunta ali, como fazer revisão de literatura de acordo com o método SSF? Vamos ver se ele vai identificar esse método. Ó, ele teve que novamente resgatar esse conjunto de parâmetros. Como eu falei lá na apresentação, são 175 bilhões de parâmetros. Então, às vezes pode demorar um pouquinho. Ó, ele continua sabendo quem eu sou e ele vai trazer o método. Ele realmente conhece o método SSF. Não necessariamente, é aí que eu estou dizendo. Para você, ele está pegando outro. Então, existe dois. Não, ele entendeu como scope, skip e focus. Aí, se você botar o link ali, ele vai começar a utilizar aquele ali. Tá. Vamos... Eu só estou mostrando aí, tentando ajudar como é que você faz para indexar documentos que não estão nas palavras dele. Aí você colocar tudo isso, ó, de acordo com, aí você está dizendo qual o documento que você quer que ele indexe. Isso, você está treinando a ferramenta. Isso. Exatamente isso. Desculpa a falha, mas ajuda, né? Quando você já tem um método que foi indicado, sim, ou você quer usar o Prisma, por exemplo, para alguém da área da saúde, aí você indexa o documento e ele vai te dar de acordo. Porque as respostas não são 100% corretas, né? Você tem que avisar ele se está certo ou errado. Assim, ó, traga a resposta de acordo com... Então, vamos ver se ele vai... Agora ele traz. É isso aí, Hélio? Agora sim, ele vai começar a trazer as coisas, né, mais associadas ao artigo em si, ao método. Perfeito. E isso vocês podem fazer com qualquer outro artigo, tá? Por exemplo, se você pede para falar sobre... Ó, me faça um resumo sobre a obra de fulano de tal, sobre o artigo tal. Ele vai trazer alguns parâmetros que ele tem conhecimento. Se você quer que ele aprofunde, você coloca o link da internet onde está localizado aquele artigo que você quer que ele explore. Então, é basicamente isso que a ferramenta faz, né? E é como a gente falou ali antes. A cada inserção e a cada interação, você consegue melhorar o retorno que você tem da conversa, entendeu? O resultado que você tem com essa conversa. E você pode dizer, aprofunde esse tema, melhore essa resposta, continue, entendeu? Tá. E, Nessa linha, é como uma conversa com um ser humano, né? Me dá mais detalhes sobre isso. Entendeu? Mas nessa linha de raciocínio, como tu já tinhas feito, digamos assim, um questionamento dentro de uma certa lógica, continua lá, só para nós percebermos assim até onde ele chega lá. Tá, vamos lá. Só um ponto de destaque que em inglês ele responde muito mais acurado do que em português. Tá? Isso é fato, isso é fato. Isso, então às vezes se você tiver habilidade, né, mais fácil fazer as perguntas em inglês. Já fiz o teste com ele em português, francês e espanhol. O francês está mais caidinho ainda do que português está um pouquinho melhor, mas em inglês ele acerta muito mais, a coricidade é maior, porque tem mais usuários na língua inglesa treinando ele, né? Então... voltando àquele exemplo inicial, né, daquele artigo sobre transformação digital e sustentabilidade. Então, eu pedi um referencial teórico, ele trouxe a relação entre transformação digital e sustentabilidade, por meio de
um conjunto de parâmetros, ele construiu aquele referencial teórico. Daí eu continuo a conversa e coloco assim, ó, aprofunde a relação entre os dois temas que eu estou pesquisando. Então, ele vai trazer um maior aprofundamento. Aqui deu erro na rede. Quando isso acontece, é melhor. Não... Aí ele volta novamente. Daí ele volta. Não entre ali, ele volta. Mas o Hélio levantou essa questão porque, de fato, até o final do ano, ele só estava funcionando em inglês, quer dizer, agora que colocaram as outras línguas. O inglês, o português tem um número significativo, apesar da gente não saber, de palavras muito próximas do inglês. Então, nesse sentido, entre português e inglês, acaba sendo mais fácil. O francês já é mais difícil, né? Se pegar uma língua que não seja que utiliza o nosso alfabeto, aí ela fica mais complicada. Se botar grego, se botar, digamos, o algarismo, toda a parte, digamos, arábica, aí vai ser mais complicado. Mas... Pode continuar. Não, eu quero dizer que, de fato, o texto acaba sendo mais sintético, mas ele é o sintético suficiente para a gente entender o que ele está respondendo, né? Sim. Professor, isso realmente faz sentido, né? Mas isso foi em dezembro. Tá? Em janeiro, o conjunto de parâmetros já está tão evoluído que hoje o ChatGPT é o melhor tradutor que existe. E eu fiz esse teste, tá? Eu peguei um texto em português e coloquei aqui, olha só como é bacana. Eu vou pegar um texto aqui, pegar esse conjunto de texto aqui, vou colocar aqui no ChatGPT. Ele está em português, tá? Eu vou colocar aqui, ó, traduza. Ele vai traduzir esse conjunto de texto aqui. E hoje ele é o melhor tradutor que tem, inclusive melhor que o Google Translator. Eu peguei esse texto traduzido e enviei para uma colega que é tradutora e disse para ela, ô fulana, ó, dá uma olhada, ver se essa tradução que eu fiz tá legal. Ela disse, pô, tá perfeito, não sei o quê. Tu não disseste que tinha sido... Não. Daí eu disse para ela, sabia quem traduziu isso aí? Foi uma inteligência artificial, o ChatGPT. Sério, não acredito, tá muito boa, não sei o quê. Claro, tem alguns errinhos, né? Sempre vai ter, mas realmente é outro diferencial, né? Então, se você tem um texto em português e quer passar para outra língua, hoje o mais indicado seria a utilização do ChatGPT. Então, é mais uma funcionalidade que eu passei para vocês. Agora, olha só, esse aqui é o pulo do gato, né? Eu vou pegar aquilo ali que eu estava escrevendo, né, que ele trouxe na forma de um conjunto de teoria, mas sem citações, né, sem referenciação. Agora eu vou pegar... Ó, você pode trazer as principais referências sobre ambos os assuntos, considerando artigos produzidos nos últimos 5 anos. Vamos ver se ele vai... Ó, ele vai trazer as principais referências sobre o tema. Então, se você é um entrante num tema específico e quer saber quais as principais referências, o ChatGPT também vai auxiliar muito nisso. Para quem fez tese de doutorado, indo na biblioteca, pegando livro,
revistas impressas, porque não tinha. Na década de 80, posso dizer para vocês que ficou mais fácil. A gente tem que cobrar mais agora dos doutorandos, tá? Ó, ele não deu a resposta que ele deu para mim. Quando eu faço essa pergunta, nos últimos 5 anos, ele diz que só pode até 2021. Daí eu colocava isso aqui. Então, pode trazer as referências que possui até 2021. Ele vai trazer a lista de referências novamente. Tá, vamos fazer outra simulação aqui. Ó, isso aqui é interessante. Olha só o pulo do gato. Uma dificuldade que a gente tem, geralmente, é pegar um artigo e utilizar um artigo específico. Vou pegar esse aqui. Ó, eu vou pegar aqui, vou recortar aqui essa parte do texto. Aqui até esse ponto aqui. Ó, peguei uma parte de um texto específico, tá? Vou pedir para ele traduzir. Traduza. Ele vai traduzir essa parte do texto. Ele vai traduzir, tá? Caramba! Olha só que bacana, ele vai traduzir. Daí, por exemplo, eu gostei desse trecho do texto ali e quero inserir na minha tese, na minha dissertação. Geralmente, a gente faz citações diretas quando pega uma parte de um texto interessante e tal. Daí, o que eu vou fazer? Depois que ele traduzir essa parte do texto que me interessa, eu vou pedir para ele reescrever. Daí, eu vou ter uma paráfrase desse texto e eu já consigo fazer a utilização do texto sem utilizar a citação direta, que não é muito interessante, né? Daí, o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa parte aqui. Deixa eu ver se ele consegue... Pode escrever esse trecho. Vamos ver se ele faz direto. Olha só, ele está fazendo direto. Não. Ele... Está reproduzindo. Está reproduzindo. Vamos pegar, então, vou recortar aqui. Vou escrever aqui na frente. Você... olha só. Ele pegou aquilo que estava ali em cima e está fazendo uma paráfrase para mim. Aqui estava, as tecnologias digitais têm influenciado, aqui ele já começou. As tecnologias digitais têm tido um impacto significativo na sociedade. Claro, você depois fazer uma avaliação se o que ele fez está correto, se está adequado. Então, mas olha só o ganho de escala que você vai ter ao fazer isso. Você vai lá, copia o texto, pode jogar, inclusive, o artigo inteiro aqui para dentro, traduz ele, vai lendo, vai verificando qual parte do texto que é interessante. Por exemplo, olha só o pulo do gato aí. Você está escrevendo sobre um tema específico, você começa a jogar vários artigos aqui que são interessantes para sua tese ou dissertação, para dentro do chat GPT, vai conversando com a ferramenta e, ao final, você consegue fazer uma seleção dos principais dados desse conjunto bibliográfico que você jogou aqui dentro da ferramenta. E sim, as opções de utilização são infinitas, tá? Muita coisa interessante aqui. Tá? Me digam aí um livro que seja do interesse de vocês. Por exemplo, resuma o livro... Uma dica aí. Vou botar aqui, ó, o livro O Segredo. Tá? Em forma
de tópicos. Ele não tem informações específicas sobre esse livro. Tá. Olha só. Ele não sabe. Nossa Senhora. Ele não sabe o que é, mas ele, com base em informações da internet, ele está dizendo. Colega super proativo. Ele não deixa. Ele não me deixa sem resposta, tá? Não me deixa. É interessante. Então, por exemplo, por aí a gente sabe que esse livro se baseia no pensamento positivo, psicologia positiva, não sei. Eu também não li o livro, não sei como é que é. Me veio na cabeça. Assim, resuma o livro de Dalkir, 2005. Dalkir Quimis, né? Tem que botar, acho, talvez, não? Quimis Dalkir, né? Quimis Dalkir. Quimis com Z no final. Quimis, assim. Assim? É. Agora, se ele não encontrar, tu bota o link, se estiver aberto, ele vai lá e consegue. Ah, sim. Isso. Não, eu tem que mudar que é knowledge, né? Knowledge management. Quer dizer, na verdade, ele está ainda ancorado no segredo. Ah, sim. O livro. Aí você tem que botar resumo o livro. Me dá aqui. Vou pegar aqui o nome do livro certinho. É. Livro de 857 pila, hein? Pois é, cara, aí vai te dar de graça aí. O mercado editorial aí vai ficar complicado. Vamos ver se ele consegue aqui. Olha só. Na verdade, ele tá lendo para ti e já está dando, já te faz uma síntese, né, para poder realmente ver se o livro te interessa ou não. E é evidente que isso também pode ser feito em relação a artigos, né? Sim. Por exemplo, eu fiz uma revisão de literatura e aí eu tenho lá um número significativo de artigos e eu posso pedir para ele ver se o artigo realmente vai te interessar ou não para a tese. Então, ele faz esse trabalho que, convenhamos, é menos nobre, mas que é fundamental. E aí ele faz e já te traz o... Absurdo, né? Nesse sentido, ele é matador. Aí ele é matador. A parte chata dessa tua ideia, professor Neri, é que, infelizmente, ele não consegue carregar a tua base de artigos. Se você fez uma revisão e tem todos os artigos... Tem que fazer artigo por artigo, né? Você tem que colar texto a texto ali, ou em formato 1 a 1, se eles tiverem open access na internet. Se não tiver, fosse da plataforma paga da CAPES, aí você tem que colar cada trecho do artigo ali. Eu já fiz esse teste antes também. Pessoal, eu sei, dá para fazer muitas coisas aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês agora talvez... a contra-inteligência, tá? Não, mas antes disso, Ricardo, talvez, se tu pudesse demonstrar também como é que eu posso elaborar um desenho, né, uma figura, a partir de algumas... Dá para ele algumas informações e pedir para ele elaborar um desenho, alguma coisa. Ah, tá. Vocês viram ali que... Eu vou até colocar de novo aqui. As figuras que eu utilizei aqui
na apresentação, como eu citei lá no início, todas as figuras que foram utilizadas, elas são criadas também com inteligência artificial. Não está passando por quê? Ah, está no final. Então, assim, ó, quando você... uma dica, né, por exemplo, para uma apresentação que você vai fazer, tipo dissertação, tese, artigo, congresso, essas coisas, se você quer ter uma apresentação única, né, utilizando figuras que você mesmo criou, então você pode usar a inteligência artificial, que também é outra das funcionalidades, né, que a OpenAI está disponibilizando para a gente, que é você, a partir de um comando de texto, você gerar uma figura específica. Essas figuras que eu utilizei aqui na apresentação, todas foram criadas com inteligência artificial. Olha só, figuras bem bacanas, né? Aí, o que eu fiz? Eu colocava o comando de texto e a inteligência artificial, a partir desses comandos, gerava a figura. Agora eu vou fazer essa simulação aí, de como criar essas figuras. Hoje, a melhor ferramenta para fazer esse tipo de utilizar essa funcionalidade é o Midjourney, tá? Você coloca Midjourney no Google, ou pode colocar agora um ChatGPT, né? Agora fica a critério de vocês. E ele vai trazer ali a página, você dá um sign-in, né, para você entrar na ferramenta, ele vai pedir para você criar uma conta no Discord, que é uma nova rede social, mais voltada para jogadores. E vocês podem buscar isso também no YouTube, como faz, para utilizar o Midjourney, tá? Mas eu vou fazer uma simulação rápida aqui, só para vocês terem uma noção de como funciona. Vocês podem também pegar a foto de vocês, né, foto pessoal, e colocar ali para a inteligência artificial fazer variações às suas fotos. Então, é bem bacana. Ó. Por exemplo, isso aqui. Ó. Isso aqui provavelmente foi uma foto de alguém, né? Colocou aqui. Ah, não. Geralmente tem um link quando é... Mas, por exemplo, a pessoa foi aqui e digitou a pretty woman drink coffee in the kitchen, bring kit e num copo de vidro, né? Então, a ferramenta de inteligência artificial, ela vai e dar essas 4 opções. Então, a partir dessas opções aqui, a pessoa escolhe qual a melhor, né? Por exemplo, eu tenho a unidade 1, que é essa de cima, a unidade 2, a unidade 3 e a unidade 4. Por exemplo, você gostou mais dessa primeira. Você clica aqui em cima. Aqui eu posso utilizar uma ideia de alguém, tá? Ou então do próprio robô aqui, ou criar minha própria ideia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa imagem aqui, vai fazer um upscale, né? Vai deixar ela maior. Então, vamos ver aqui, ó, vai aparecer para mim aqui, em algum momento, essa imagem maior. Mas aqui tem várias outras opções, eu posso pegar a ideia do próprio robô. Ó, aqui ele está deixando maior aquela foto que eu gostei ali. Ó, por exemplo, eu estou usando essa conta aqui, porque aqui vocês vão ver que tem uma limitação de até 200 imagens, né, quando você usa a free, né, a possibilidade de free. Passando de 200, você tem que criar uma outra conta. Ou pagar, né, são $8 por mês. Ou, se quiser mais quantidade de fotos, tem um outro valor ali, se não me engano, é 30 e poucos dólares. Então, ó, ele criou essa foto aqui. Eu venho aqui... Opa, saiu aqui. Onde é que ela está? Fugiu. Daí é só clicar em cima, com o botão direito do mouse, e você tem uma foto, ó. Uma foto toda sua.
e você pode salvar onde você quiser. Eu vou pegar aqui, vou mostrar para vocês as fotos que eu já criei com elas. Vou ter que ver onde é que está, artigo, ChatGPT, apresentação. Vou mostrar para vocês, tá? Algumas fotos que eu criei. Bom, rinoceronte utilizado. Botei aqui um monkey com estilo Elvis Presley. Daí trouxe isso aqui. Essa aqui foi a foto que a gente gerou agora. Essa aqui foi uma outra foto que eu criei. Botei aqui um Stormtrooper usando a camisa da seleção brasileira, mas não veio muito legal, mas aqui foi aquela que eu usei ali na apresentação, essa também. Essa aqui, eu peguei a foto do meu gato e mandei, e coloquei, tipo, apocalipse, alguma coisa assim, relacionada, e trouxe aí. Aqui eu botei curiosidade, daí trouxe essa foto. Aqui eu botei uma foto minha de como seria com 60 anos, mas deu errado porque esqueci de botar brown eyes, né? Daí me botou de olho azul. Aqui seria eu usando um laptop cyberpunk, daí trouxe essa foto aí. Aqui eu não sei o que eu botei ali de comando, mas eu trouxe isso. Aqui eu botei hands-on, né, que seria vamos testar, daí trouxe isso aí, eu achei meio estranho. Aqui seria um robô escrevendo um artigo científico. Aqui são as várias opções, né, de quando eu coloquei isso. Aqui também seria um outro inteligência artificial. Aqui eu botei assim, estudante de doutorado alterado pela inteligência artificial, né? Eu trouxe aqui o meu gato também, meio diferente. Aqui Homem-Aranha. Aqui aquela foto que eu utilizei na apresentação. E aqui o cérebro humano alterado pela inteligência artificial. Então, essa ferramenta também, o Midjourney, é muito interessante, como vocês perceberam. Agora eu quero mostrar uma outra plataforma que realmente já pegou a inteligência artificial do ChatGPT e outras funcionalidades do OpenAI e transformou num metabuscador a estilo do Google. Então, isso aqui vai ser uma revolução e o Google vai ter que rebolar aí para chegar nesse nível. Então, aqui você, por exemplo, aqui ele está dando algumas ideias, né? Ó, por exemplo, olha só que bacana. Você faz uma pesquisa qualquer e ele já traz para você as várias plataformas aqui e os assuntos relacionados. Você pode fazer chat, imagens, por exemplo, isso que eu fiz agora ali. Ah, tá, isso aqui são as imagens, é o mesmo estilo do Google, mas agora, diga aqui embaixo, ó, você pode, por exemplo, eu quero fazer um ensaio, você escolhe o tom da conversa, né, por exemplo, neutro, amigável, profissional, e por aí vai, persuasivo. Você coloca aqui o tema da mensagem, ó, quero dizer que não... Pode escrever em português aí. Hã? Pode escrever em português. Eu vou tentar. Eu vou botar em português para ver se ele... Esse ele entende. Quero dizer que não vou poder ir hoje à festa. Eu vou fazer aqui um e-mail dizendo que eu não vou poder ir para a festa. Vou ser persuasivo. Audiência. Daí eu escolho o tipo de audiência que eu quero. Amigos. Olha só, vamos ver se ele cria em português.
Caros amigos, espero que estejam bem e desfrutando da vida. Infelizmente, tenho algumas notícias tristes para compartilhar com vocês hoje. Não vou poder comparecer à festa de hoje. Olha só, que loucura. Eu não tinha feito isso ainda, tá? Mas estou abismado com o que ele pode fazer. Olha só, com uma linha só e alguns parâmetros que eu escolhi, eu crio um e-mail. Legal, né? Ele, inclusive, é persuasivo, dizendo que persuasivo no sentido de justificar por que tu não vai poder comparecer à festa. Eu gostaria de estar lá, eu estou muito feliz em saber que ainda poderemos. Uhum. Ele passa o sabão ainda, dá uma ensaboada ainda. Não pode esquecer o motivo, que depois, se algum amigo pergunta, tem que saber responder, né? Eu ia dizer, não condiz muito com a nossa realidade brasileira, que a gente diz que vai e não vai, né? Simplesmente não dá, não tem relação com a cultura, né? É verdade. Ó, outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, por exemplo, a parte de informática, né? Deixa eu ver. Cadê? Sumiu aqui. Mas, por exemplo, a mesma forma que eu fiz lá no chat GPT, eu posso entrar aqui com uma frase específica, ó, quero tal coisa, transforma isso num código. Ele vai transformar isso numa linguagem de programação específica que eu escolhi. Então, as possibilidades são infinitas. Aqui tem o site do OpenAI. Eu sugiro a todos que estão assistindo agora que entrem lá. Vocês entrem aqui no API, aqui, vai trazer as várias possibilidades, né, eu tinha separado aqui, ó, os vários exemplos do que dá para fazer com a inteligência artificial. Por exemplo, você pode pegar fazer uma correção de texto. Por exemplo, você tem um texto específico em inglês e quer fazer uma correção, você insere aqui e a ferramenta faz a correção para você. Vamos ver outra coisa que dá para fazer aqui. Tradução de inglês para outras línguas. Cara, tem muita coisa legal aqui. Vamos ver outra coisa aqui. Aí ele está colocando, né, que tu podes fazer o texto na terceira pessoa, né? Isso, você pode transformar um texto que está em primeira pessoa para terceira pessoa. Por exemplo, se você programa em Python, você vem e joga para cá e tenta identificar o bug. Eu tinha separado umas coisas, um negócio bem bacana que tinha visto aqui. Aqui, ó, você entra com os ingredientes e ele cria a receita para você. Então, por exemplo, eu tenho em casa um macarrão, carne e um tomate. O inteligência artificial, eu tenho esses ingredientes aqui, o que dá para fazer? Olha só, que bacana. Deixa eu até ver, eu não tinha testado ele ainda. Aqui ele dá um exemplo, né? E escreve uma receita com esses ingredientes e traz as instruções. Vamos ver se ele faz da forma que eu pensei. Eu tenho macarrão, carne e tomate. Que eu posso fazer? Vamos ver se dá para fazer assim, tá? Inclusive, dá para utilizar a voz aqui, tá? Olha só. Por exemplo, eu olhei na despensa, eu tenho esses 3 ingredientes, tá? Olha só, ele já cria para mim a receita. Continue. Aqui não dá. Mas você pode fazer isso num chat GPT, tá? Talvez seja mais fácil.
Pessoal, acho que era isso, né? Tem várias outras possibilidades com a ferramenta. Eu realmente estou perdendo bastante tempo. Perdendo não, né? Ganhando, né? Porque dá para fazer muita coisa com ela. E vocês vão perceber que as pesquisas de vocês vão ganhar em celeridade e produtividade, né, com a utilização do ChatGPT e as várias outras ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis no mercado. Tá. Primeiro, agradecer aí o Ricardo pela apresentação, Ricardo, muito bacana, né? A gente abre alguns questionamentos, com toda certeza, Ricardo. O pessoal tem algumas questões aí a ser formulado, o Gargione, a Ingrid, o Roberto, a Silvia, o Opide, todo mundo que está aqui, a Thaís, todos que estão aqui, gostariam de te perguntar algumas questões. Então, a gente já viu, grosso modo, como a gente pode utilizar a ferramenta. De fato, ela espanta, né? Ela tem, digamos assim, uma capacidade que a gente fica impressionado. É claro que pessoas que já estão mais acostumadas, que já trabalham com inteligência artificial, já têm visto como isso, digamos assim, pode ser utilizado, né? Quem é mais da área de engenharia, evidentemente, ou da área de computação, já tem mais uma aproximação. Mas é claro que o objetivo aqui é utilizar a ferramenta para nos auxiliar a desenvolver um trabalho de pesquisa, né? E aí um tema que vai ser muito falado nos próximos anos é a chamada, da mesma forma que a gente fala de educação digital, é a chamada ciência digital, quer dizer, eu utilizar ferramentas digitais para fazer pesquisas de natureza científica, né? E, evidentemente, também para fazer as publicações científicas. Então, eu diria que muito disso que nós estamos vendo agora é fruto, inclusive, do próprio período da pandemia, aí, que a gente pensou, a pandemia nos levou para o digital foi acelerado, e os resultados estão aparecendo agora, né? Seguramente. Então, para quem tiver alguma pergunta para o Ricardo, a palavra está livre aí. Por favor, para não dar muito acúmulo, levanta a mãozinha aí que o Ricardo já responde. Professor Gargione, pode perguntar, Gargione. Então, não, mas eu coloquei ali, ó, não tem mais espaço para pesquisador, né? Basta perguntar para software. Estamos todos demitidos. Ou, no mínimo, estamos sucateados. Essa é a ideia, né? Mas que bom, né? Que está aí, impressionante, né? Para quem, como eu comecei com 11h30 no Fortran 2, eu acho que dá para ver a evolução. Era só isso, né? Parabéns aí ao Ricardo, né? O Ricardo está na frente, colaborando, enfim, né? Vamos ver como é que a gente pode usar isso já na prática aí, né? Como é que nós vamos fazer isso, né? Calma, Gargione, alguém tem que digitar a pergunta. Tá certo? Boa, Antônio. Na verdade, o problema não é mais a resposta, é a formulação da questão, claro. A formulação do problema. Mas tem a possibilidade do microfonezinho ali, não precisa digitar. Não precisa, pode falar. Só falar, e falar tem que falar, né, professor Gargione? Aí, Roberto, quero te cumprimentar, faz tempo que eu não te vejo aqui, né, Roberto? Para quem não sabe, Roberto e eu fizemos o curso científico juntos, tá? Lá em Lages, tá bom? Ricardo, tem uma pergunta ali muito interessante da Fabiana, se há possibilidade de fazermos um esboço, um diagrama a partir do texto, né? Então, o ChatGPT, ele apenas dá resultados na forma de texto. Na forma textual, Na forma textual. Inclusive, eu botei as minhas ideias da tese ali para ver se ele trazia, né, uma figura que representasse a ideia da tese, né? Ele disse assim, eu realmente só posso trazer resultados na forma de texto. Então, mas provavelmente a evolução vai ser tão grande, né? Isso aí é momentâneo, daqui a pouco ele vai fazer.
daqui a pouco ele vai fazer isso, porque se a partir de um trecho de texto, né, a gente consegue gerar uma figura, por que não gerar um diagrama, né, um fluxograma ou outras representações gráficas? Então, eu penso que isso interromper aqui o Ricardo. Chegou a Débora aqui, nós temos uma reunião com o Peters, vamos ter que sair, ela quer dar só um alô aqui. Ó. Oi, professor Neri, bom dia a todos, que prazer vê-los. Oi, Roberto, colegas, que bom ver vocês, é um prazer estar aqui. Peguei um pouco o final da fala do Ricardo, estou assim, encantada com tudo isso, né, Ricardo? Não tem como, nós que somos dessa área. Então, muito obrigada, professor Gargione, e um abraço amoroso, amistoso, com muita saudade de todos vocês. Um beijo, professor Neri. Valeu. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Um abraço, então, professor Jane. Só para a Micheline levantou a mão, por favor, Micheline, pode perguntar. Oi, Ricardo, parabéns, Ricardo, amei conhecer todas essas possibilidades. Ricardo, eu sou viciada em referências. Como é que a gente referencia essas imagens? A ABNT já está prevendo? Você já estruturou como que se referencia? Não, como eu falei para você, é algo muito novo, né? Por exemplo, o ChatGPT, ele é de novembro, finalzinho de novembro, e o Midjourney, ele veio nessa onda também, ele é do final do ano passado, e eu penso, na verdade, que a referenciação dessas imagens deve ser da mesma forma que a gente referencia uma imagem da internet. Daí, como é que você faz? O problema é que essa imagem foi gerada no sistema. Eu acho que você pode colocar ela assim, tipo, elaborada com Midjourney, e colocar a data de extração da imagem, porque ela não está num local específico na internet, entendeu? Ela vai estar na sua máquina, porque você gerou na internet e você baixou para sua máquina. Então, eu penso que a ABNT, nem outro tipo de formatação está preparada para isso nesse momento. Então, né, eu não teria como te responder agora, mas eu penso que dá para adaptar dessa forma. Você colocar que é uma imagem que foi gerada na plataforma tal, na data tal, e que ela... Por iniciativa do próprio autor. Quer dizer, iniciativa, quem fez a formulação foi o autor, e a resposta foi do sistema. Então, eu diria que, nesse momento, salvo melhor juízo, né, seria a referência do autor com auxílio da ferramenta tal. Né? É claro que, de fato, a demanda foi do autor, e o sistema, né, a ferramenta é que formulou, digamos assim, enfim. Ingrid, por favor, a palavra é tua. Valeu, Micheline. Obrigada, professor. Ricardo, tu tentou fazer algum teste aí na ferramenta, por exemplo, contrariando a resposta, dizendo, não está certo isso que você está me escrevendo, ou que a resposta que está me dando, em uma avaliação talvez mais qualitativa, né? Você tentou fazer algum... Não, o que geralmente, por exemplo, eu faço uma pergunta X, né? Ela traz Y de resposta, daí eu digo, ChatGPT, você pode aprofundar a resposta X? Daí ela vai me trazer uma resposta Z. Se eu ainda acho que não é o suficiente, você pode continuar falando sobre isso, você pode trazer variações dessa resposta, você pode, como eu posso dizer, eu digo assim, aprofunde sobre tal coisa. Se ela fala um tópico específico que eu não estou contente com a resposta, eu digo, aprofunde o tópico tal. Você pode melhorar essa resposta do tópico 2 e assim por diante, né? Eu fiz mas dizer, não gostei dessa resposta, eu não acho adequado, de repente, falar isso. Eu fiz um teste, né? Eu perguntei assim, você poderia me indicar uma leitura, um livro do Marquês de Sade? Aí ele disse assim, o Marquês de Sade é um autor do século tal, e ele disse, é um autor não recomendado pelo conteúdo
pornográfico, erótico, né? E aí eu disse, mas você está sendo tendencioso, porque é um clássico da literatura. Aí ele demorou um tempão para me responder e disse, desculpa, a minha programação não está orientada, blá, 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 blá. Hoje eu fiz de novo. Enquanto o Ricardo estava fazendo a apresentação ali, né, eu fiz de novo a pergunta, e ele me devolveu a resposta melhorada. Aqui está o livro, que é o mais, etc, 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 né? Então, tem um elemento aí de qualitativo, né? Não sei se é a expressão correta, né? Que ele não consegue, ele não alcança. Ele fez verdade, a resposta nova. Tem alguns ajustes ali que você pode dar, né? Se você olhar a documentação dele, para você treiná-lo, tem o thumbs up e o thumbs down. Quando você não gosta da resposta, tem que dar um thumbs down para ele aprender que aquela resposta não é a mais correta. E você ainda pode ensinar ele. Como aquele exemplo que eu fiz ali no início, né? Não sei se você estava presente ou não, quando eu disse assim, olha, eu quero a referência tal para definir tal coisa. Quando ele te define uma coisa e não é aquilo. Você pede de acordo com o método tal, ele dá uma resposta que não é o que você quer, você dá um dedinho para baixo, dizendo que não é aquilo, e você pode passar uma referência para ele. Se for aberto na internet, ele vai aprender com aquilo. Ele aprende muito rápido, né? A outra brincadeira que a gente fez, sim, foi brincadeira mesmo, né? Foi fazer se metendo em política e religião e mulher, diz que a gente não deve discutir, né? Mas a gente fez uma pergunta envolvendo Lula e Bolsonaro, por exemplo, né? E ele dá uma resposta qualitativa lá, e a gente disse, não é isso, você está sendo tendencioso, blá, blá. Assim, a ideia não era nem assumir uma posição política, era ver o que ele trazia, né? E, de novo, ele pede desculpas, não tem problema em refazer, né? Isso é muito bom, a gente tinha que aprender, porque quando a gente erra, a gente não quer pedir desculpa, né? E ele refaz, ele reconstrói a informação buscando outros dados, né? Impressionante, realmente. Olha só, base nisso que a Ingrid trouxe, o ChatGPT, geralmente, ele não dá opiniões, tá? Ó, daí eu coloquei aqui uma pergunta, né? Quem foi o melhor jogador de futebol da história? Aí ele vai se basear no quê? Em alguns parâmetros, né? Por exemplo, ele colocou assim, ó, a escolha do melhor jogador de futebol da história é subjetiva, então é algo subjetivo. Cada um vai ter a sua opinião com relação a isso. Mas aí, quando ele nasce em português, ele já disse, ele acha que é um brasileiro, e ele diz, é Pelé. Porque se tu fizesse espanhol, seguramente, se tu fizeres espanhol, ele vai botar que é o Maradona. Que é o Maradona. E assim aí por só diante. testando para saber. É isso aí. Claro. Vou perguntar aqui. Ele, preliminarmente, ele já disse que é subjetivo, mas como a pergunta foi formulada em português, a probabilidade aí, é claro, o algoritmo diz o seguinte, olha, é um brasileiro que está perguntando, aí eu já vou dizer que é o Pelé, mas se fizeres é complicado, realmente. Sempre ele procura evitar a opinião que seja realmente subjetiva, né? Olha só, alguns até brincaram dizendo que o ChatGPT era ateu, né? Então, ele se baseia em dados científicos, né? Então, ele faz toda uma jogada aqui para tentar explicar a existência de Deus, né? Olha só que bacana. Mas ele nunca vai dar uma opinião, tá? Ele se baseia naquele conjunto de parâmetros na qual ele está sendo ensinado. Então, é basicamente... Eu fiz quase a mesma pergunta. Eu perguntei, como alcançar a iluminação? Aí ele parou, pensou, e aí ele foi buscar, nesse caso, referenciais budistas, né, para trazer ali a informação, né? Mas ele não disse, é isso uma opinião, né? Sim. Se você espera... O Antônio Carlos está fazendo de fato, né, quando tu fizeste na questão anterior, quando tu me disse para ele trocar, né, a palavra influenciou por grande impacto, né, ele realmente fez, digamos assim, ele acabou, de certa forma, também formulando uma opinião, né? Quer dizer, de fato, ele procura, Antônio Carlos, evitar opinião que seja subjetiva. Não quer dizer que ele não tenha opinião. Opinião científica, ele dá, mas tudo aquilo que é subjetivo, ele procura evitar, né? Ele
ele procura ser mais objetivo, né? E essa é uma das questões fundamentais da teoria do conhecimento, né? O objeto existe independente do sujeito e o observa. Quando nós, sujeitos, observamos, não importa o que, nós damos um ponto de vista que é, de fato, pessoal. Aí é subjetivo. Agora, quando é científico, aí ele dá opinião, sim. Ele não se nega da opinião que seja de natureza científica, né? É isso, Antônio Carlos. Pessoal, não estou conseguindo alcançar aqui as mensagens no chat, tá? Eu peço que quem tem questionamentos ou sugestões possam fazer aqui por voz, tá? Porque tem muita coisa aqui que já foi colocada que eu não consigo mais alcançar. O Antônio Carlos tinha feito uma pergunta e, de fato, faz sentido, né? Bom, mas se o cara faz um desenho com lápis, a autoria, evidentemente, é de quem fez o desenho, mas tu utilizasse uma ferramenta que é o lápis. E, portanto, tu tens que colocar a marca do lápis também para dizer quando vai referenciar. É claro que o sujeito que formula a questão para essa ferramenta, a ferramenta vai dar uma resposta, mas é claro que ela deu a resposta em função da questão, né? Então, mas é claro que a ideia, em termos de referência, Antônio Carlos, quando a gente diz o seguinte, baseado na ferramenta, é muito mais para dizer o seguinte, olha, que eu criei, mas baseado com apoio, né, por intermédio de alguma ferramenta. Né? Esse é um problema, do ponto de vista acadêmico, não é uma questão resolvida. Eu quero dizer para vocês que isso é uma questão que cada vez mais vai ser complicado. Né? E o Ricardo já tinha feito referência a isso na área de design, vai ter uma repercussão significativa. Vocês imaginem na área de moda, né? A Letícia Cunic saiu, mas na área de moda, eu posso pedir para a ferramenta para nos dar, digamos assim, não especificamente o ChatGPT, mas outras ferramentas ali, como o Ricardo utilizou, para fazer eu dou alguns, digamos assim, uns inputs lá para ele construir um desenho de moda, por exemplo, né? E ele te dá várias alternativas. Quem é que criou? Foi eu que estou formulando enquanto sujeito ou a ferramenta? A ferramenta me apoiou, na verdade, eu é que criei, né? Porque eu consegui elaborar uma questão para permitir que ele pudesse me dar uma solução. Mas é uma questão ainda não resolvida. Arthur, por favor, Arthur. Bom dia, professor. Bom dia, meus caros colegas. Está um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Gente, até falando na questão de moda, professor, uma estilista de Nova York, recentemente, ela fez um vídeo curto, onde ela estava usando uma malha verde, aquele verde-limão, que é substituível, né? E utilizou o Midjourney para criar roupas para substituir aquela malha verde-limão. E ela estava já num vídeo, andando numa rua de Nova York, a cada 3 segundos o vídeo trocava a roupa dela, para roupas que nunca foram criadas em lugar nenhum. Então, o que eu vejo, professor, na área operacional é o seguinte: quem estiver, profissionais de todas as áreas, principalmente das áreas criativas, e isso eu estou falando até das áreas de engenharia, da arquitetura e por aí vai, abraçarem o uso dessa ferramenta de forma produtiva, vão ter uma ampliação da sua produtividade, da sua capacidade, de uma forma que a gente não viu até hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, os que ficarem lutando contra vão acabar se tornando cada vez mais obsoletos, né? Talvez aí uma reedição da mecanização da tecelagem, tá? Só que na velocidade da eletrificação. Então a coisa vai ficar um pouco complicada. Não tem dúvida, Arthur. Antes já tinha sido feito referência com relação a isso, né? É claro que o que essas ferramentas fazem, elas reproduzem basicamente o que o ser humano faz, mas só que uma coisa é diferente, a velocidade com que eles respondem. Quer dizer, nós levamos mais tempo, né? Evidentemente, a inteligência artificial está procurando reproduzir, digamos assim, a capacidade cognitiva do ser humano. Talvez ela não consiga, em toda
a sua complexidade, mas naquilo que ela faz com uma velocidade que nós não conseguimos fazer, né? E é importante a gente entender, porque isso aí liquida de vez uma discussão que nós temos no EGC desde quando nós criamos o programa, em 2004, né? Havia o pessoal da engenharia dizia o seguinte, olha, a máquina cria conhecimento, quer dizer, não é somente o ser humano que tem capacidade cognitiva de criar conhecimento. Fundamentalmente é o seguinte, olha, de dado para informação, a máquina já superou o ser humano desde o final da década de 80, né? Na década de 70, 80, o Roberto, quando começou a trabalhar no CIASC, ele conhece muito bem, né, toda a parte, digamos assim, de base de dados, e, evidentemente, as máquinas já processavam dados muito mais rapidamente do que a capacidade cognitiva humana poderia fazer. Por isso que nós utilizamos máquina de calcular, né? Por isso que nós utilizamos o computador, porque o computador computa, né? Ele transforma dado em informações. Agora, transformar informações em conhecimento, né? Até agora, a gente dizia o seguinte, é só o ser humano. Désolé, as máquinas, o Ricardo mostrou hoje, que a máquina faz isso com uma capacidade próxima do ser humano, mas muito mais rapidamente do que o ser humano. Então, isso que o Arthur está colocando é extremamente pertinente, né? Nessas áreas criativas, arquitetura, arte, de uma forma geral, e particularmente, digamos assim, na moda, né? Isso vai ter um impacto significativo. E, finalmente, aí tem uma questão que eu, particularmente, entendo que a máquina nunca vai ter. A máquina nunca vai ter a capacidade de transformar o conhecimento em sabedoria. E por uma razão muito simples, porque isso não é fruto da nossa capacidade cognitiva. Isso é fruto da nossa capacidade intuitiva. A intuição está relacionada a uma outra coisa, que se chama espiritualidade. A máquina nunca vai ter espiritualidade. O ser humano é um animal espiritual acima de tudo, antes de tudo, né? Então, só para salientar o seguinte, a própria educação nunca deu muita relevância à capacidade intuitiva humana. A intuição nem foi considerada nas diversas teorias de aprendizagem como, digamos assim, uma possibilidade. Sempre se utilizou o chamado 3Hs, né? Head, Heart e Hand, cabeça, coração e mão, como os 3 domínios da aprendizagem. Não, nós temos 4 domínios da aprendizagem. Nós temos o cognitivo, nós temos o afetivo, nós temos o sensório-motor, mas nós temos, acima de tudo, o intuitivo. O pensamento vem antes do conhecimento. O ser humano só cria conhecimento porque ele tem capacidade de pensar. E a capacidade de pensar é intuitiva, é a intuição. E isso é da espiritualidade humana, não é da nossa capacidade cognitiva. Então, o ser humano tinha uma capacidade cognitiva que os outros animais não tinham, por isso que o ser humano evoluiu, e agora a inteligência artificial está fazendo isso, se não com toda a complexidade da capacidade cognitiva humana, mas uma coisa indiscutível, muito mais rápido do que o ser humano. E aí, para baixa e média complexidade cognitiva, désolé, a máquina vai substituir o humano. Talvez em atividades de altíssima complexidade cognitiva, ainda tem lugar para o ser humano. Mas, objetivamente, é o seguinte, a máquina nunca vai ser intuitiva, ela nunca vai ser, de fato, digamos, ela não vai ter espiritualidade. E aí é onde nós vamos ter que nos reformatar para esse lado. Todo o trabalho, toda essa chamada, né, que é o fato, né, nós estamos tendo uma verdadeira, digamos, transição de uma era industrial para uma era digital. A era digital vai exigir, sobretudo, intuição do ser humano. E, portanto, é nessa direção que nós temos que trabalhar. E justamente, é isso que nós temos que colocar na educação. O maior desafio que os professores têm hoje com seus alunos, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, é saber pensar. O saber fazer e o saber conviver, nós já aprendemos, mas saber pensar é muito complicado. Pensamento sistêmico, pensamento crítico, pensamento analítico, pensamento empreendedor,
pensamento em toda a sua dimensão, digamos assim, intuitiva, isso nós vamos ter que aprender, digamos assim, o grande desafio, né, dessa terceira década do século XXI, quer dizer, nós temos que sair do foco no professor, digamos, no ensino, e o foco no estudante, na aprendizagem. Isso quer dizer o seguinte, o professor deixa de ser o protagonista agora é quem está aprendendo. E essa uma dificuldade nas diversas instituições de ensino, porque o pessoal acha que o ensino é mais importante que a aprendizagem. Não, a aprendizagem é mais importante que o ensino. O ensino é o meio, né? A aprendizagem é o fim que vai, evidentemente, mudar a vida das pessoas, sobretudo do cidadão dessa terceira década do século XXI, porque esse negócio que a gente está vendo hoje é só a ponta do iceberg, né? Isso vai evoluir significativamente daqui até 2030. Vocês imaginem o que essas novas tecnologias vão permitir num futuro próximo. E se nós não educarmos, né, não capacitarmos, para utilizar o termo mais correto, as crianças para o trabalho do futuro, que nós nem sabemos que tipo de trabalho vai ser, nós vamos estar formando desempregados. Hoje, a maioria do pessoal que está na universidade vão ser futuros desempregados, porque nós estamos formando sem as competências digitais que digamos assim, que esse novo mundo vai exigir. Então, é fundamental nós entendermos isso. E já aproveitando, né, porque o presidente sancionou a lei de educação digital, de iniciativa da deputada Ângela Min, com 3 vetos. E aí a ignorância paira, né, na República. O veto mais importante foi feito o seguinte: eles vetaram a educação digital, eles vetaram o ensino de robótica e de fundamentos de programação no ensino básico, né, no ensino, digamos assim, no ensino fundamental e médio. O que eles estão dizendo é o seguinte: nós não queremos que as crianças aprendam as tecnologias digitais, porque isso não importa para o cidadão do futuro. E o que é um absurdo, né? É uma total ignorância. Né? Eu nem vou falar nos outros 2 vetos, porque a ignorância aí foi maior. Né? O que me convence de uma coisa, né? De fato, digamos assim, os nossos dirigentes são modestos intelectualmente falando, né? Eles têm uma dificuldade de entender, de compreender o que é que estava formulado naquela proposta, né, de educação digital. Bom, enfim, vamos ver se agora os deputados e senadores realmente, digamos assim, derrubam o veto, né, para que a gente tenha uma verdadeira educação digital no Brasil. E parabéns à deputada Ângela Min pela iniciativa, porque essa lei ela vai mudar o futuro do Brasil. Ela tem uma importância talvez até maior do que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da década de 80, porque ela coloca o Brasil no mesmo nível dos países da União Europeia, do Canadá, da Finlândia, né, que é referência, né, porque é aquilo que muda. E sem educação digital, sem competências digitais, o cidadão do futuro está perdido, ele está desempregado, essa é a realidade. Né? Enfim, Ricardo, muito obrigado aí pela tua apresentação. Né? Professor, a gente ainda tem 15 minutinhos. Por favor. Eu acabei não apresentando a contra-inteligência, né, que seria... Isso. O GPT-0, né, que seria a outra inteligência artificial que faz a identificação... Isso é bom. Dos textos gerados pelo chat GPT. Eu vou pegar aqui, eu vou novamente compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou pegar um conjunto de texto aqui, que é um texto que foi construído pelo ser humano, né? E vou jogar lá na ferramenta. É só pegar num metabuscador qualquer aí, pode ser o Google, escrever GPT-0, que ele vai trazer o link da ferramenta, ok? Daí, depois que vocês entrarem, deixa eu ver se ele está funcionando aqui.
O GPT-0 também está livre, né? Também está livre. Eu só não sei se ele está funcional. Até ontem estava. Ricardo, 2 perguntas. Na verdade, ele está aí. Ele só analisa se foi feito o texto por uma ferramenta de inteligência artificial. Ele Isso. Ele não identifica plágios de outros tipos, tá? Ele identifica essa nova modalidade de plágio, que é o plágio facilitado pela inteligência artificial. Perfeito. Eu não sei porquê, mas ele não está... Está muito demorado. Eu acho que... eu até recebi um e-mail do criador do GPT-0, dizendo que ele estava sofrendo... Pressão, certo? Ele estava com muita interrupção por conta da... Perfeito. Do volume de utilização, né? Eles não estavam esperando que o GPT-0 tivesse tanta procura como ele está tendo, né? Diz que ele está sendo um sucesso com a comunidade acadêmica, né, por conta disso, né, para avaliar se esse tipo de ferramenta, o chat GPT, está sendo utilizado ele está com problema ele está com muito delay, né, ele deu a informação aqui de timeout, mas vocês podem entrar aqui, gpt0.me, tá, que é eu vou até colocar o link ali, no chat aqui. Vocês podem entrar e testar a ferramenta. É só pegar, de repente, um texto que vocês criaram e um texto criado pelo chat GPT e fazer os testes. Vocês vão ver que... Deixa eu só tentar de novo aqui, para ver se vai dar. Vamos ver se agora ele vai. Não, realmente hoje ele não está funcionando. Eu imagino que... É uma pena. Se tu tens uma... Claro, o outro realmente criou uma infra para depois ser colocado... Sim. Ali o GPT-0, ele foi criado por um estudante, né? E daí ele teve um aporte financeiro que não foi, talvez, o mais adequado. Eu não lembro qual foi a empresa que o ajudou, né? Mas ele ainda está com restrições de infraestrutura que não possibilitam essa avalanche de acesso. Isso aí. A Google deve ter ajudado para tentar... Mas é claro que isso vai na boa direção, quer dizer, na verdade, ele é simplesmente para saber se tu tens um artigo feito totalmente pelo GPT, né, pelo chat GPT ou não, né? Então, consequentemente, ele pode... E ele mostra, tu chegaste a fazer alguns ensaios aí, Ricardo, ele mostra o... Sim, eu fiz os testes, né? Como eu falei ali na apresentação, ele usa 2 critérios, né? Ele usa o critério de perplexidade e o critério de estouro do texto. A perplexidade, ela é para dizer se o texto tem uma complexidade adequada a uma escrita humana, né, feita por um ser humano ou feita por uma máquina, né? Então ele faz essa comparação. Inclusive a gente pode, por isso que o chat GPT ele tem que ser um meio, não um fim, né? Você vai, faz as buscas e as interações com a inteligência artificial, você vai pegar o texto que ela vai retornar para você e você vai modificar, né? Você não vai entregar isso para uma revista ou para um programa de pós-graduação dizendo que é seu, né? Por isso que vem as questões éticas, as questões de criatividade e questões de propriedade intelectual, que vão ser as questões que vão estar no debate aí futuros, né, a respeito da utilização dessa ferramenta. Inclusive, é interessante a gente fazer essa apresentação, porque a gente já faz essa instigação ao programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e outros programas, para que possam, né, trazer isso como reflexão nas suas inserções para alunos e outros interessados, né, no futuro. Então,
São esses 3 assuntos principais que vão estar relacionados com o ChatGPT daqui para frente. Questões éticas, questões de criatividade e questões de propriedade intelectual. Então, e a gente está na vanguarda, né, professor, por trazer isso aqui, trazer isso ao debate, não só mostrar a ferramenta, né, mas trazer as repercussões que ela pode trazer para o futuro da atividade acadêmica. Inclusive, a professora Nilvânia está fazendo referência aí, que gostaria de participar das próximas formações. Nilvânia, nós vamos ter agora uma disciplina, nós temos uma disciplina obrigatória para as 3 áreas de concentração do programa. Todos os novos entrantes agora vão ter que fazer essa disciplina de fundamentos do conhecimento. E já está prevista, né, no plano de ensino dessa disciplina, a utilização da ferramenta ChatGPT para a elaboração de textos, para fazer justamente essa discussão que nós iniciamos hoje de forma mais aprofundada. Então, os novos mestrandos e doutorandos do programa já vão ser confrontados no primeiro trimestre com essa nova exigência. Então, vai ser bacana, porque a discussão ela está apenas começando. Nós estamos abrindo uma discussão acadêmica a respeito, né? E seguramente outras questões, como o próprio Francisco Rogério está fazendo referência, né? A questão de ética, a questão trazendo também como a ferramenta pode ser utilizada como apoio, né? Como meio, né? E não como fim. Na verdade, essa discussão é extremamente relevante e seguramente vamos conversar a respeito aí. Tá? Não sei se temos mais alguma questão, infelizmente o zero aí não funcionou, Ricardo. Fica por uma próxima. Deixa eu dar só mais uma... Dá mais uma tentada aí. Agora foi. Opa! Não sei, Então vamos lá. acho que temos mais um tempinho aqui, eu acho que dá para... Aproveitando aí. Então, vou pegar aqui um texto. Aqui, ó. Eu copio o texto ou posso fazer a inserção do meu próprio trabalho ali, fazer um upload aqui direto, né? Ó, aqui você vai acessar a plataforma e ela vai te dar a opção de você fazer a entrada do texto que você quer avaliar. Você insere o texto, dá um Ctrl Enter e ele vai começar a fazer a busca. E aí ele vai analisar. Ele vai, se esse parágrafo foi produzido por máquina ou não. Olha só, sua entrada de texto, né? Ele está avaliando a perplexidade. Ele traz aqui um valor, né? E ele diz a graduação da perplexidade desse conjunto de texto aqui. Tá. Bacana. Ele diz assim, para ele ser mais efetivo na análise, ele diz para inserir mais texto, né? Para a análise ser potencializada. Então, ele traz alguns gráficos aqui e tal. E, ao final, ele vai dar o resultado. Ele diz que o GPT-0 tem finalizado a análise do seu texto, e aqui ele vai... Eu clico em cima, e ele vai trazer o resultado. Ele está bem demorado. Vai trazer... Ele está rodando aqui, né? Está correndo aqui, está nadando, andando de bicicleta, correndo, está fazendo. Aí ele diz aqui, seu texto provavelmente gerado por um humano. Tá. Agora eu vou fazer esse mesmo teste com um texto que foi gerado aqui pelo ChatGPT. Vamos ver aqui, vou pegar esse texto aqui. Não, esse aqui foi gerado por humano. Aqui, Vou pegar um texto aqui. Não. Tá aqui. Vou pegar esse pedaço de texto aqui. Já aconteceu de eu botar um texto ali gerado pelo ChatGPT e ele não identificar. Tá?
dizer que foi o humano que fez. Ó, copiei um pedaço ali, dou um Ctrl Enter. Ó. Olha só, o nível de perplexidade bem menor, né? Tá. Lá era 100 e pouco, aqui está 79. Tá. Ele diz para inserir mais dados, né? Para ser mais efetivo. Ó, já fez análise. Vamos ver qual é o resultado que ele traz. Ele vai dizer que a possibilidade é que tenha sido por máquina. Não sei. Ali o meu ele deu 400, né? Aqui ele deu 139. Então, vamos ver. É baixo, é baixo. É baixo, é baixo. O nível é baixo. Vamos ver se ele vai trazer os balõezinhos. Se trouxe os balõezinhos. Tem balão. Eu acho que ele está meio furado isso aqui. Ele disse que não, né? Foi feito por humano também. Foi feito por humano. Então, provavelmente, o GPT-0 aqui ainda precisa de mais... Para poder realmente filtrar. Porque, provavelmente, é que assim, professor, como eu falei lá no início, para você treinar a inteligência artificial, para cada 1 bilhão de parâmetros, você gasta $1 milhão. Então, sim. Como essa ferramenta ainda não teve o aporte financeiro necessário... Claro, faz sentido, sim. Ele não vai ter esse conjunto de parâmetros que o... Não vai ter. É claro que ele vai demorar mais tempo para realmente chegar ao... Isso, na engenharia de software, aí, digamos assim, a chamada engenharia de requisitos, né? Quer dizer, todos os requisitos ainda não foram, de fato, alcançados aí. E, consequentemente, ele pega... Talvez, se tu pegasse um texto completo, ele vai pegar. Né? Exatamente isso, professor Neri. Se tiver o texto completo, ele pega melhor, e se você tiver o texto em inglês, ele vai acertar mais ainda, porque ele está treinado... Esse aí já não está tão treinado para outras línguas, ele está mais treinado para o inglês mesmo. Valeu, Hélio, é isso mesmo. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Agradecer mais uma vez o Ricardo, né? Uma boa apresentação, Ricardo. E eu reiterava, então, para quem tiver interesse, Ricardo, ao menos a apresentação lá que tu fizeste com uma boa síntese, assim o pessoal tem uma ideia, até de comunicação do que é, sem entrar em muitos detalhes, né, do que é essa ferramenta, essa tecnologia. E, é claro, nós voltaremos aí na disciplina, a partir aí de final de fevereiro. O Ricardo vai estar conosco também, dando um apoio lá na disciplina. Nós vamos enfatizar. Essa disciplina vai ser ministrada pelo professor Fialho, professor Roberto Pacheco e por mim mesmo. Então, é uma disciplina trivalente, né? Todo de cada área de concentração, e vai ser uma disciplina bastante interessante, baseado fundamentalmente na teoria do conhecimento, que nós já fizemos uma FP, e agora nós pegamos os pontos essenciais para dar fundamentação para o programa. Né? O foco é no conhecimento como objeto de pesquisa, quer dizer, como é que, se eu vou fazer pesquisa em engenharia, em gestão ou mídia de conhecimento, como é que eu posso abordar o problema, né, baseado na teoria do conhecimento, né? Quais são os pontos aí que eu tenho que considerar. E uma das coisas que está bem atual é a questão da verdade, né? O que é verdade, o que é mentira, né? Até o Antônio Carlos tinha feito já alguma referência ali, e é claro que sempre a gente utiliza os critérios da teoria do conhecimento, né? E a teoria do conhecimento tem 3 abordagens, uma abordagem que é mais filosófica, que evidentemente não é nossa, né? Tem a abordagem lógico-matemática, que também não é a nossa abordagem é mais sociotécnica, né? Olhando pelo lado social e pelo lado tecnológico, quer dizer, como é que a tecnologia pode melhorar, digamos, a sociedade, pode apoiar a sociedade. E aí, olhando pelo lado ontológico, vai desde o indivíduo, a organização, até a sociedade, quer dizer, olhando pela essa visão do capital intelectual,